Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Wallace e esse é mais uma videoaula para a nossa disciplina de funções de várias variáveis. Hoje daremos início a um novo conteúdo onde vamos estudar equações paramétricas e coordenadas polares. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Assim você vai poder receber sempre em primeira mão quando eu disponibilizar a nova aula para você. Na videoaula de hoje, eu quero conversar com vocês sobre curvas definidas por equações paramétricas. Esse é um assunto muito interessante e vai nos permitir que a gente possa descrever o movimento de diversos objetos utilizando apenas um único parâmetro. Mas para que a gente possa fazer isso, é interessante que inicialmente a gente faça a definição do que vem a ser uma equação paramétrica, ou melhor, que vem a ser curvas definidas por equações paramétricas. Então, para que você possa saber o que é uma equação paramétrica, primeiro, imagine que existe uma partícula e ela está se movimentando ao longo de uma curva C, como eu mostro aqui no gráfico para vocês. Então veja que ela segue uma trajetória representada pela curva na cor rosa e a gente vai tentar descrever melhor essa curva. Agora, é interessante comentar que é impossível que a gente descreva essa curva como uma equação do tipo y igual a f de x, uma função do y em termos de x. E por que isso é impossível? Porque essa curva ela não satisfaz, ou melhor, ela não passa do que a gente chama do teste da reta vertical. E o que vem a ser esse teste? Bem, pegue a curva e trace sobre essa curva uma reta vertical, ou seja, paralela ao eixo y. E observe o seguinte: quando a gente escolhe um valor de x, era de se esperar que nós tivéssemos apenas um único valor associado ao eixo y. Se isso acontecesse, a nossa curva passaria no teste da reta vertical. Porém, aqui a gente vê que quando eu escolho um valor de x, na verdade nós temos três valores associados com o eixo y. Isso mostra para a gente que um único valor do domínio teria associado três valores na imagem. E isso, da definição de função, não é possível. Se você não sabe qual é a definição de função ou o teste da reta vertical, eu vou deixar o link da videoaula sobre funções, onde eu falo sobre o que é uma função matemática e a relação entre domínio e imagem, e aí você vai poder rever essa aula. Bem? Então vamos lá continuar. Bem, agora que a gente sabe que aquela curva ela não é uma função do tipo y igual a f de x, o que a gente pode fazer a respeito? Bem, as coordenadas que descrevem aquela curva, né, x e y, elas podem ser escritas em função de um parâmetro, e aqui eu vou tomar a liberdade de chamar esse parâmetro de tempo. Então, as coordenadas x e y da partícula vão ser funções do tempo. E dessa forma, eu consigo escrever essas coordenadas como sendo funções desse parâmetro que eu estou chamando de tempo, o t. Então, esse conjunto de equações, ele muitas das vezes é uma maneira muito conveniente, bem mais conveniente, para a gente descrever a curva. E aí vem então a definição do que vem ser uma curva paramétrica. Então vamos lá. A definição ela é a seguinte: suponha x e y sejam ambas dadas como funções de uma terceira variável. E aqui eu vou chamar essa terceira variável pela letra t. E vou denominar essa variável de parâmetro. Tudo bem? Então, se eu tenho um conjunto de equações onde o meu x é igual a uma função de t e o meu y é igual a uma outra função de t, a esse conjunto de equações eu chamo de equações paramétricas. Você chegou até esse momento do vídeo e ainda tem alguma dificuldade? Pause, retorne um pouco, assista a definição novamente e assim você pode dar continuidade. Não esqueça de colocar nos comentários caso tenha ficado alguma dúvida. Tudo bem? E para melhor entender a definição de uma curva paramétrica, devemos utilizar um exemplo. Então, vou trazer um exemplo para vocês. Então, imagine o seguinte: vamos tentar esboçar e identificar a curva que é definida pelas seguintes equações paramétricas. O x ele é uma equação do t dada através da relação t² menos 2t. E o y, por sua vez, ele é dado por t mais 1.
E aqui eu reforço, essas equações paramétricas são escolhidas por nós, tá? Então, se eu modificar alguma coisa nas equações paramétricas, como eu parametrizei a minha curva, vou ter uma curva totalmente diferente. Então, vamos continuar com essa parametrização. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: de todas as informações que nós temos, a única que é livre é o valor do parâmetro t. Nele você pode colocar qualquer valor. Mas veja que à medida que você escolhe os valores de t, o seu x e o seu y estão automaticamente vinculados. E por isso, eu fiz uma tabela onde eu coloquei valores de t de -2 até 4. E aí você vê que a cada valor que eu escolho para o t, eu tenho o seu valor correspondente para a variável x e para a variável y. Então, por exemplo, se eu escolher que o t é -1, o meu x vai valer 3 e o meu y vai valer 0. Se eu escolher que o meu t vale 2, o meu x vale 0 e o meu y vale 3. E assim os demais valores. Com todas essas informações juntas, eu posso colocar os pontos de coordenadas x e y em um gráfico e vou obter a minha curva parametrizada. É exatamente o que eu apresento aqui para vocês. Observem que nós temos diversos pontos marcados em que você tem o parâmetro sendo apresentado. Então, t-2 eu tenho ponto, t-1, t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, t igual a 4. E à medida que eu vou ligando os pontos, eu vou obtendo a equação paramétrica. O interessante de você utilizar as equações paramétricas é que você pode descrever o movimento da partícula. Então, uma partícula cuja posição é dada por aquelas equações paramétricas que eu mostrei anteriormente, ela vai se mover ao longo daquela curva, na cor rosa, na direção de um ponto azul que eu estou colocando. Viu? E à medida que o nosso parâmetro aumenta. Então, observa que à medida que o parâmetro aumenta, o nosso ponto ele vai se deslocando ao longo da curva. E aqui é interessante comentar que os pontos consecutivos na curva, eles aparecem em intervalos de tempos iguais, mas nunca em distâncias iguais. E por que isso acontece? Isso ocorre porque a partícula ela desacelera e depois ela acelera, à medida que o t vai aumentando. Ou seja, aqui nós temos claramente o exemplo de uma partícula que está sendo acelerada, né? Então, observem que a curva que é descrita, ela representa uma parábola. E a gente pode confirmar isso simplesmente eliminando o parâmetro t das nossas equações paramétricas. Ou seja, se eu pego a equação paramétrica do y, que é igual a t mais 1, isolo o t nessa equação paramétrica, então eu vou encontrar que o t é igual a y menos 1. E o que eu faço na sequência? Substituo essa informação dentro da equação do x. E onde tiver o t, eu coloco a expressão que eu achei. E aí eu vou encontrar que o x vai ser igual a y² menos 4y mais 3. E essa, de fato, é a equação de uma parábola. Tudo bem? Se você chegou até esse ponto e teve dificuldade na resolução desse exercício, sem problema, pause o vídeo, retorne um pouco e assista essa explicação novamente. Beleza? Então vamos continuar comigo para a gente ver o nosso próximo exemplo. No nosso próximo exemplo, eu quero saber que curva que é representada por essas equações paramétricas. Mas antes de responder, coloca aí no comentário para mim o que você acha que vai dar esse gráfico. Tudo bem? Então vamos lá. Nessas equações paramétricas, o nosso x ele é cosseno de t e o nosso y seno de t. Observem que agora eu estou restringindo o intervalo dos valores do nosso parâmetro. Aqui eu estou te dizendo especificamente que o parâmetro t ele varia de 0 a 2π. Então, uma vez que eu tenho isso, essa informação, eu não posso escolher valores diferentes desse intervalo. Então, novamente, a gente constrói a tabela. E aqui, por se tratar de funções trigonométricas, o nosso parâmetro está variando de 0 a 2π, tomei a liberdade de escolher aqueles ângulos fundamentais. O 0, π sobre 2, ou 90 graus, o π, que é o 180, o 3π sobre 2, que é o 270, e o 2π, que é o 360 graus. Então veja que para cada valor de t que eu escolho, eu encontro, respectivamente, um valor de x e um valor de y. Então aqui eu estou vendo
que nestes ângulos que eu escolhi, o meu x e o y estão variando entre 0 e 1. Ora, o x é 1, ora o y é 0. Então, o que a gente faz? Vamos colocar esses pontos dentro do nosso gráfico. Então, vamos plotar os pontos. Então, quando eu faço isso, eu verifico que eu tenho todos os pontos aqui marcados. Então, a gente tem o primeiro ponto, que é o x igual a 1, y igual a 0. A gente tem o segundo ponto, que é o x igual a 0, y igual a 1. Depois a gente tem x menos 1, y 0. Depois a gente tem x 0, y menos 1. Depois a gente tem x igual a 1 e y igual a 0. Então, qual é a curva que a gente espera? Eu já meio que dei a dica, mas nesse caso, o que a gente tem é um círculo. Então, essas equações paramétricas que eu estou apresentando para vocês, elas representam um círculo unitário. Tudo bem? E coloque no comentário o que você acha que aconteceria se o nosso parâmetro variasse, ao invés de 0 a 2π, de 0 a 4π, por exemplo. Tá bom? Perfeito. Então, para a gente poder falar de curvas parametrizadas, vocês perceberam que eu fiz o uso de gráficos animados, eu plotei pontos, eu usei tabelas. Tudo isso é consequência de ferramentas gráficas, né? Então, existe uma variedade enorme de softwares que podem ser utilizados justamente para representar graficamente essas equações paramétricas. Então, você pode utilizar o MATLAB, você pode utilizar o Excel, você pode utilizar um programa que eu uso, que é o Matemática Wolfram. São programas que são construídos para que você possa fazer representações gráficas de diferentes situações matemáticas. Tá? Então, assim, você pode utilizá-los à vontade. E não só softwares, como você pode implementar em linguagens de programação. Então, se você sabe programar em C, Python, em Java, em C++, em Fortran, todas essas linguagens podem ser utilizadas como uma forma de te auxiliar a visualizar essas funções. E se você sabe alguma linguagem, coloca aí no comentário também. Tá? Então, se você sabe Python, se você sabe C++, coloque aí que eu quero saber. Até para a gente poder propor algumas atividades interessantes e quem sabe desenvolver uma coisa legal. Beleza? Bem, então, como eu já disse, a maioria dos computadores e celulares hoje em dia, eles podem ser utilizados para criar gráficos das curvas que são definidas por equações paramétricas. E claro, para você fazer isso, você precisa ter softwares especializados para essa tarefa, tudo bem? E é muito intuitivo e instrutivo observar uma curva parametrizada sendo desenhada através desses softwares. Por quê? Porque os pontos eles são marcados em ordem à medida que os valores correspondentes dos parâmetros aumentam. É como nós fizemos no caso do círculo. Veja que à medida que eu fui aumentando o t, o círculo foi surgindo. Então, para ficar melhor ainda a compreensão, vamos utilizar uma ferramenta gráfica para a gente traçar a curva que é dada pela equação x igual a y4 menos 3y². Mas antes de fazer isso, quero explicar o seguinte. Aqui, nessa forma em que a equação está aparecendo, ela ainda não é parametrizada. Tá? Isso é apenas uma equação, onde eu estou envolvendo x e y. Para eu torná-la como uma equação parametrizada, obrigatoriamente eu tenho que escolher uma parametrização. Então, como eu já estou dizendo, eu estou escolhendo. Então, aqui eu fiz uma escolha bem simples. Eu assumi que o y é o t e o x vai ficar, então, t² menos t². Veja que a escolha que eu fiz me condicionou para essa parametrização. Tudo bem? E para a gente gerar o gráfico, eu preciso construir uma tabela. Então, de novo, eu escolho valores para o t, que é justamente a nossa primeira coluna. Eu escolho valores aqui. E como eles estão amarrados pelas equações paramétricas, o meu x e o meu y vão assumir esses valores. E de posse desses valores, eu posso gerar o gráfico para a gente. Então, o que vocês estão vendo aí agora é exatamente a curva que é descrita pelaquela equação inicial que eu mostrei. Claro, utilizando essa parametrização. Tudo bem? Para
ficar mais legal, eu fiz um pequeno script para plotar os pontos da nossa curva parametrizada e depois faço a curva. Então vejam como fica. Observem que os pontos em azul são os pontos que a gente escolhe, né? Eu dou valores para t, obtenho as coordenadas de cada um desses pontos x e y, coloco no nosso plano cartesiano e aí eu traço a curva que eu usei na cor vermelha. Beleza? Coloca aí nos comentários se você consegue fazer alguma programação usando alguma linguagem de programação para fazer essa curva, se você achou legal, se você quer aprender, tudo bem? E continuando falando de equações paramétricas, eu não poderia deixar de falar de uma das curvas mais famosas, que é a cicloide. A cicloide nada mais é do que uma curva parametrizada que é definida por um ponto de uma circunferência que rola sem deslizar sobre uma reta. Ficou difícil a definição? Talvez ficou, mas por isso eu fiz a animação para vocês. Essa é a cicloide. A linha em azul é justamente a cicloide. Tudo bem? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. As equações paramétricas que escrevem a cicloide, elas são escritas como x igual a um r que multiplica θ menos seno de θ e o y que é igual a um r que multiplica 1 menos cosseno de θ. E aqui vale explicar uma coisa. R representa o raio da cicloide e θ é o parâmetro equivalente àquela letra T que eu usei. Eu poderia usar qualquer letra. Aqui eu usei θ por uma questão de escolha. Bem? E uma das primeiras pessoas que estudou a cicloide foi Galileu Galilei, aquele mesmo que a gente conhece do estudo de corpos de queda livre, né? E ele propôs que pontes poderiam ser construídas no formato de cicloides. E, além disso, ele também tentou encontrar a área sobre um arco de uma cicloide. Então vejam que as pontes, em gerais, elas usam o formato de cicloides porque eles aguentam grandes pressões e grandes pesos sobre eles. Então, por isso que a gente vê em diversos lugares do mundo as pontes sendo construídas dessa forma. Além disso, o matemático suíço John Bernoulli mostrou que entre todas as curvas possíveis que ligam dois pontos A e B, o corpo vai levar o menor tempo deslizando entre esses dois pontos se a curva ela for um arco invertido de uma cicloide. Para demonstrar isso, ao invés de fazer a conta, que eu acho que seria muito trabalhoso, eu acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então a gente tem aqui na animação todas as curvas possíveis que ligam dois pontos. Você tem uma linha, você tem uma parábola, você tem um círculo, é a cicloide, e você tem uma curva de um polinômio de grau 6. Então, a linha vermelha, a cor vermelha representa a linha, a laranja a parábola, a verde o círculo, a preta a cicloide e a azul escura um polinômio de grau 6. Observem que o corpo que chega no ponto B primeiro é justamente aquele que descreve um arco invertido de cicloide, seguido por um círculo, e depois pelo polinômio, depois pela parábola e, por fim, pela linha. Tudo bem? Coloque aí nos comentários o que você achou, se você já sabia disso ou não. Além disso, um outro físico holandês, o Huygens, já tinha mostrado que a cicloide é também a solução para um problema famoso, o problema da tautócrona. Qual é esse problema? Onde quer que a partícula P seja colocada em uma cicloide invertida, ela sempre vai levar o mesmo tempo para deslizar até o fundo. Em outras palavras, se você coloca um objeto em qualquer ponto da cicloide invertida, seja aqui, aqui, aqui ou aqui, não importa, sempre o tempo para chegar até o fundo dela vai ser igual. É bem interessante isso. Por que ele propôs isso? Né? O Huygens propôs que o pêndulo do relógio, que ele mesmo inventou, deveria oscilar justamente num arco cicloidal, porque assim ele levaria o mesmo tempo para fazer uma oscilação completa por um arco maior ou menor, ou seja, não teria influência o pêndulo, né? O tempo seria sempre o mesmo.
E, de novo, para que a gente possa entender um pouco melhor, eu trouxe um exemplo para vocês. Temos aqui 4 objetos, todos colocados sobre um arco invertido de um cicloide, e vejam que todos eles chegam ao final dela exatamente no mesmo tempo. Isso acontece porque você tem uma variação da aceleração deles. Veja que o objeto azul cai com uma aceleração maior, o vermelho maior do que o do vermelho, do verde e do amarelo. Tudo bem? Então, de novo, você tem os 4 pontos deslizando sobre uma cicloide de diferentes posições e todos alcançam exatamente ao mesmo tempo. Continuando, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre famílias de curvas parametrizadas, né? Então, aqui a gente vai investigar a família de curvas com equações paramétricas desse tipo, onde o x ele é um a mais cosseno de t e o y é igual a um a tangente de t mais seno de t. De novo, o a é um parâmetro livre que eu escolho e o t também é um parâmetro livre que a gente escolhe. Então, o que essas curvas têm em comum, né? Como é que muda o formato dessas curvas para diferentes valores de a? Bem, para isso, de novo, eu fiz o uso de um software, né, o Matemática, montei aqui as equações, fiz um gráficozinho bonitinho. Então, para gerarmos o gráfico que representa, aqui eu tenho um gráfico, então eu mostro as curvas parametrizadas, certo? Então vejam que essa representação animada da família de curvas descrita pelas equações paramétricas que eu mostrei para vocês. E observem que todas as curvas, exceto, claro, quando o A é igual a zero, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eles sempre possuem dois ramos, né? Um lado esquerdo e um lado direito. E os dois lados, né, as duas curvas, elas sempre se aproximam de uma assíntota vertical, que é x igual a, que era representado por aquela linha vermelha. Talvez a animação passou bem rápido, e aí eu vou fazer uma análise cuidadosa dessa família de curvas agora adiante para vocês, tá bom? Então, o primeiro caso é quando o A ele é um número negativo e ele é menor do que 1. Então, nessa condição, ambos os ramos, né, ambas as curvas que aparecem, elas são lisas, mas quando o A ele vai se aproximando de menos 1, a curva da direita ela adquire um formato pontudo que eu chamo de cúspide. Então, aqui você tem um gráfico para o A igual a menos 2. Observem que as duas curvas que aparecem, esta e esta, elas são totalmente lisas. E quando a gente tem um A igual a menos 1, surge uma espécie de um formato pontudo, um bico. É justamente isso que é chamado de cúspide. Então aqui a gente tem a curva lisa, né? E no caso para A igual a menos 1, a gente tem o bico que é chamado de cúspide. Agora, quando o valor do A está entre menos 1 e 0, o bico, né, a cúspide, ela se torna um laço e que vai ficando cada vez maior à medida que esse parâmetro A se aproxima de zero. E quando o parâmetro A é exatamente igual a zero, as duas curvas se juntam e formam um círculo. Então, observa só o gráfico para o A igual a menos 5, 0,5, para 0,2 e para A igual a zero. Então, veja que as duas curvas literalmente se juntam e formam um círculo. Então, observem que aqui, nos casos em que o A é igual a menos 0,5 menos 0,2, surge para a gente um laço. E quando o A é igual a zero, as nossas duas curvas se juntam e formam um círculo. Tudo bem? Agora, quando o A está variando entre 0 e 1, aí o que acontece é que a curva do lado esquerdo ela tem um laço, e esse laço ele se encolhe para se tornar uma cúspide quando o A é igual a 1. Então, aqui a gente tem o gráfico. Né? Então, veja, quando o A é positivo e igual a 0,5, o laço que antes ficava aqui, agora ele passa para a curva à esquerda. E quando ele é A igual a 1, ele é o bico, né? Agora está na outra curva. E claro, por fim, quando o A é maior do que 1, aqui o que acontece é que as duas curvas se tornam lisas novamente, e à medida que o A vai aumentando, eles se tornam cada vez menos curvados, ficando duas curvas paralelas. Tudo bem? E vocês sabem como é o nome dessas curvas? Vocês sabem, coloquem aí nos comentários, mas eu vou trazer para vocês. Essas curvas são chamadas de conchoides de Nicomedes. Esse nome é dado porque o Nicomedes achou parecido com conchas.
Tudo bem? Gostaram disso? E assim, pessoal, a gente chega ao final da nossa videoaula de hoje, onde eu apresento para vocês o que é uma curva parametrizada. Então, resumidamente, toda curva, né, todo sistema de equações que pode ser descrito em termos de um parâmetro, vai ser chamado de uma equação paramétrica. Na nossa próxima videoaula, a gente vai falar sobre cálculo com curvas parametrizadas. Né? Nós vamos aplicar tudo o que a gente sabe de cálculo diferencial e integral e utilizar isso em equações parametrizadas. A gente vai falar sobre tangentes, a gente vai falar sobre área sobre a curva, vamos falar sobre cálculo de comprimento de arco, área de superfície e outras coisas muito interessantes. E se você gostou dessa videoaula aí, comenta, curte, até para que outras pessoas possam assistir, beleza? E é isso. Então, um abraço, pessoal.